Amém, queridos. Então vamos começar hoje mais uma aula da IBD, da Igreja Menonita de Sertãozinho. Hoje nós falaremos sobre o tema também, né, que está aí atual, tá joia? Então, antes de começarmos, nós vamos fazer uma oração, entregarmos a nossa aula ao Senhor. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por este dia. Te louvamos porque as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma manhã sobre as nossas vidas. E declaramos que, como povo do Senhor, reconhecemos a tua grandeza e a tua soberania sobre todas as coisas, todas as circunstâncias, situações. E nós te louvamos, Deus. E assim como Paulo, Deus diz, nós te damos graças por todas as coisas. Deus, fica conosco nesta manhã, enche os nossos corações, Deus, renova a nossa fé, renova a nossa força, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos lá então. Hoje eu tentei deixar um esquema aqui, eu não sei se vai dar para vocês lerem, mas se não der, não tem problema. Depois eu passo pelo WhatsApp, tá joia? E os slides também, tá? Se você não conseguir, não der tempo de acompanhar alguma coisa, pode me mandar depois uma mensagem que eu encaminho para vocês, tá joia? Hoje nós falaremos sobre inferioridade e autoestima. Então, são duas palavrinhas que ao longo da nossa vida, em algum momento, nós ouvimos. Ou inferioridade, normalmente ela vem acompanhada com uma palavrinha de complexo de inferioridade, ou a autoestima, ou autoestima rebaixada, ou baixa autoestima, são frases que nós já ouvimos, tá joia? Mas antes de nós entendermos o que é essa autoestima, o que é inferioridade, isso está relacionado a quê? Isso está, só abrindo parênteses, se você quiser comentar, lembrar de algum versículo, fazer algum comentário, pode colocar no chat, tá joia? Então, para eu entender o que é inferioridade, autoestima, uma coisa está relacionada com a outra, isso. Eu preciso primeiro saber, conhecer quem eu sou. Então, eu preciso saber a minha identidade. Pode deixar isso. Eu coloquei uma imagem ali para vocês de inferioridade e autoestima. Se você discerniu ali o que está querendo dizer aquela figurinha, me escreve ali embaixo no chat que nós vamos ver se você acertou. Então, para eu entender a minha identidade, preciso ter em mente que o quê? Identidade é algo que nunca muda, que não muda. E a minha identidade, se você pegar o seu documento de CNH ou de identidade, o seu nome, o seu sexo, a filiação, você é filho de quem, isso nunca muda. Então, eu, Cristiane, nasci no município, sou Joana de Juraci, casada com Jairo, o nome do cônjuge não está na certidão, mas isso faz parte da sua identidade. Duas filhas, Ana Júlia e Noemi, esta é a minha identidade, tá? Então, a identidade, ela não muda, ela é aquilo que define você. Então, quando alguém falar em qualquer lugar, na igreja, no banco, empresta o seu documento de identidade, de identificação. Então, a minha identidade, ela vale na igreja, ela vale para numa zona eleitoral, ela vale para eu fazer inscrição em algum concurso. Então, a identidade, ela não muda, ela é aquela lá. Alguém já acertou qual é a imagem lá? Tá, joia. Então, a minha identidade, ela não vai mudar, por exemplo, quando eu estou trabalhando num lugar que seja hostil à palavra de Deus. Naquele lugar, a minha identidade não muda. O que pode mudar é a minha postura. E aí a gente vai para o âmbito de comportamento.
de caráter, de personalidade, tá? Então, muitas vezes as pessoas elas fazem essa certa confusão de identidade e personalidade, de identidade e caráter, coisas diferentes. A autoestima, que a gente escuta bastante, então o que é a autoestima? Na verdade, antes que é inferioridade. Inferioridade ou está inferior, situado numa posição menos elevada, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma escada, o degrau de baixo assim, essa é a ideia de inferioridade, que está abaixo, tá? E a autoestima, próximo slide. Autoestima. A autoestima é feito baseado e muito influenciado pela visão antropocêntrica, usam essas duas palavras. Tudo relacionado ao homem. Então, antropologia é a ciência que usa o homem. Antropologia ou ideologia, o homem é o centro. Eu vi ali que já saiu equilíbrio e malabarismo. Equilíbrio, é isso mesmo. Quem colocou? Júnior, parabéns. Ivana, é isso mesmo, tá? Equilíbrio, guarda essa informação aí. Então vamos lá. A autoestima, só retornando. A autoestima é um conceito baseado e influenciado pelo antropocentrismo e pela antropologia. Então o que é isso? É a ciência que estuda o homem. É uma ideologia e uma filosofia totalmente baseada no homem, tá? Então se você em algum momento ouviu falar tal humanista, essa expressão ela faz parte dessa ciência, dessa ideologia. Então a autoestima lá atrás esse termo ele foi baseado, originado dentro dessa concepção de homem, tá? Então, de acordo com Freud, que é considerado o pai da psicanálise, né, segundo Freud, a autoestima estaria diretamente relacionada ao desenvolvimento do ego, tá? Então, para ele, que é considerado pelos estudiosos aí, realmente, né, ele foi muito influente nesse campo da psicanálise, que a autoestima é diretamente relacionada ao desenvolvimento do ego, tá? Autoestima, então, lá, o slide da definição. Qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser. Então, essa é a definição que nós temos, então, resumindo no dicionário. Tá joia? Então, a chave para a autoestima é em 2 Timóteo 1,7. Próximo slide. A gente vai ver que o tempo todo nós vamos, como já falei em outros momentos para vocês, nós precisamos ouvir todas as coisas, aprender. E o que é importante para nós, isso é ter um princípio para você em outras áreas. Nós precisamos estudar a fonte, nós precisamos estudar de onde vem a origem daquilo. E nós precisamos, depois de pegar essas informações, levar à luz da palavra. Por quê? O nosso parâmetro, o nosso veículo aí, né, que nos conduz, o nosso GPS é a palavra de Deus. Ainda que esteja todo mundo falando, mas eu li 6 livros. Ok, ótimo, é muito importante buscar, conhecer, mas eu preciso pegar todas as minhas informações e levar o quê? À luz da palavra de Deus, porque eu preciso saber o que a palavra de Deus fala. O que vai me conduzir ao caminho correto vai ser a palavra de Deus. Tá? Lá em 2 Timóteo,
nós lemos que é isso, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas, como está aí na sua Bíblia, mas de poder, amor e equilíbrio, tá? Então, se a autoestima, ela é esse equilíbrio do que eu penso de mim mesmo, tá? Dos meus sentimentos, de como eu me valorizo, a autoestima, ela é isso. Quem falou lá no começo é exatamente essa ideia. A autoestima, ela vai ser o quê? O equilíbrio. Por isso é que eu coloquei aquele homem ali. Eu preciso que estar equilibrada, tá? Mas o que significa equilíbrio? Então, o que é equilíbrio? A autoestima, então, basicamente, ela é o equilíbrio da minha mente, o equilíbrio das minhas emoções, o equilíbrio do que eu penso de mim mesmo. Mas o que é equilíbrio? Equilíbrio é estado de um corpo que é influenciado por duas ou mais forças que se anulam entre si. Estado de um corpo que se mantém sem inclinar nem para um lado e nem para outro lado. Prumo, posição estável. Então, isso é autoestima. Estabilidade emocional e mental. Controle, autocontrole e autodomínio. Essa definição, ela é do dicionário. E uma coisa que eu achei muito interessante é que esse quinto ponto aqui, estabilidade emocional e mental, controle, autocontrole e autodomínio, são virtudes, são características que nós encontraremos onde? Em Gálatas 5, nós até comentamos sobre isso na aula passada, tá? Então, são virtudes e são, nosso entender, né, no nosso livro lá, no nosso livro de embasamento, de conhecimento, que é a palavra de Deus, são fruto do Espírito, tá joia? Então, lá em Romanos 12, 3, próximo slide, Romanos 12, 3, fala assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, olha o que a Bíblia, lembra que a gente sempre conversa que a Bíblia, ela tem base, ela tem informação e conteúdo de todos os assuntos. Olha a Bíblia aqui falando, antes de Freud, falando sobre a nossa alma, sobre a psicanálise, né? Então, o que a Bíblia orienta? O que a Bíblia está nos ensinando? Pela graça, a gente não pode ter o quê? Um conceito elevado de mim mesma e nem um conceito inferior. Então, a autoestima, ela é isso, ela é o equilíbrio. É quando eu consigo ter a visão correta de mim mesma. É quando eu consigo conhecer de maneira correta e ter um conceito sobre mim, um conceito nem elevado e nem inferior sobre mim, tá? Agora, aí vem um outro detalhe. Como nós vamos conseguir esse equilíbrio? Eu assisti uma entrevista da filha da pessoa que escreveu aquela obra, Frankenstein. Eu não li o livro dele, eu vi um documentário e ela fala, citando, né, algumas das características. Eu não vou entrar em detalhe, o documentário foi longo e não vem ao caso. Mas uma coisa que me chamou a atenção enquanto eu estava estudando, apareceu esse termo, o eu, né, que é o que nós começamos aqui, o eu. E ela cita como aparecendo na obra dele um monstro eu. Então, o que esse monstro eu, ele é capaz de fazer, né, nas nossas vidas?
Esse monstro eu, ele busca constantemente a afirmação. Então nós somos o que? Nós temos um desejo, nós temos um anseio incessante de sermos o centro das atenções, de sermos o centro dos assuntos, dos comentários, na coisa boa, né? De aparecermos mais que os outros, ainda que muitas vezes isso seja velado, ou com uma cara de inferioridade, mas por trás disso, o nosso ego, lembra lá que o Freud ele relaciona isso, a autoestima com o desenvolvimento do ego? Então, o nosso ego, ele quer o quê? Eu quero aparecer mais que o outro, eu quero, na verdade, que a minha opinião prevaleça, porque, afinal de contas, eu sou eu. E eu tenho essa necessidade de quê? De palavra de afirmação, tá bom? No sentido positivo. E quando isso não acontece, eu me sinto inferior e desenvolvo a baixa autoestima. Então, e o que tem acontecido? Principalmente para cá, isso tem ficado tão exacerbado, tão convicto. Nós temos criado os nossos filhos tão convictos a isso. Nós temos gerado uma geração viciada em aprovações. E qual é o perigo disso? Então, por exemplo, aparece a foto de um dia que teve na escola. E aí, justo aquele dia, o seu filho não foi. Ai, da professora que postar aquele vídeo. Então, aí a mãe vai na escola, vai atrás de direitos humanos, por quê? Porque o meu filho não apareceu naquela foto. Mas o seu filho participou de tudo. O seu filho é uma criança exemplar, mas ele não estava onde? Na foto. E aonde se encadeia isso? Essa foto, ela vai para as redes sociais e todo mundo vai comentar alguma coisa. Ninguém vai comentar do seu filho. E, na verdade, o seu filho não vai aparecer. E aí, a sua criança, ela ainda não tem a consciência disso tudo, ela começa a entender, ela começa a ler e a formar esse conceito do que eu preciso. Então, retomando o exemplo da criança, essa criança ela vai entender, ela vai fazer a leitura de que ela é a mais importante. Então, o valor dela não está em que ela faz as tarefas, ela é uma criança obediente, ela é uma criança que é esforçada, mas ela é uma criança que precisa o quê? Aparecer, tá? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Só abrindo parênteses, pais, agora, professores que lidam com crianças pequenas. Apesar da identidade, ela não ser a personalidade, mas a criança, na fase do nascimento até os 6, 7 anos, ela está formando a personalidade dela. Então, palavras corretas, palavras de afirmação no sentido de formar conceitos corretos, valores corretos na vida da criança é muito importante. Um exemplo, você nunca deve falar para um aluno, ou para um filho, você é um mentiroso. Porque esse significa o quê? Então, se eu sou um mentiroso, eu preciso agir como? Mentindo. É diferente de você falar para o seu filho ou para o seu aluno, você mentiu e isso está errado. O que você fez, essa atitude está errada. Percebam que desvencilha a identidade dele, da personalidade dele, do caráter, do comportamento. Naquele momento ele teve um comportamento errado, mas ele não é aquele comportamento errado, tá? Fechando parênteses, retomando aqui. Então, infelizmente, nos nossos dias, nós temos vivido o quê? Um engano. Foi-nos vendido esse produto, que para nós termos valor, que a minha autoestima, ela vale o quê? O que eu tenho, o que eu penso, o que eu sinto. E esse mundo, ele nos fez o quê? Até o evangelho hoje que tem sido pregado, ele nos fez o quê?
eles nos tornaram escravos dos nossos sentimentos. Então, se eu vou numa igreja, o pastor deu uma palavra sobre arrependimento, sobre os meus pecados, eu saio de lá, primeiro comentário, eu não gostei da palavra, eu não gostei do louvor. Querido, a palavra e o louvor não é para você. Nós vamos à igreja para cultuarmos o nosso Deus. E aprendermos e sermos exortados pela palavra faz parte desse culto a Deus. Então, hoje, muitas vezes a gente escuta o que a gente não pode trazer esse tipo de palavra para a igreja, porque isso não vai ser bom para a autoestima da igreja. Isso não vai levantar a autoestima da igreja. Nós não precisamos ter a nossa autoestima levantada, tá? Então, o que a Bíblia fala? Eu vi que o Clebão colocou ali, é verdade, Clebão, tem Bíblia que traz essa definição, moderação, que é um sinônimo de equilíbrio. Então, moderação, nós precisamos do quê? Avaliar, primeiro, que nós temos ouvido e segundo, que nós temos sentido. Então, hoje no seu trabalho, quantas vezes a gente escuta, não, eu preciso sair daquele trabalho. Aquele trabalho, ele está me deixando inferior. Eu preciso sair desse casamento. Eu não posso ficar numa igreja, num casamento ou num trabalho aonde as pessoas me fazem sentir inferior, onde eu sou colocada como inferior. Eu não posso fazer parte de um relacionamento onde eu me sinto inferiorizada. Então, esse conceito é um conceito totalmente equivocado, tá? Porque te venderam uma ideia de que você precisa sempre estar acima das outras pessoas, de que a sua opinião sempre precisa prevalecer. Quer ver um exemplo? A gente posta, hoje eu não tenho Facebook, mas eu já tive, tem outras redes sociais, mas eu já tive Facebook, e era assim, uma pessoa posta uma foto, depois qual é o tchan, até o comentário que a gente escuta. Ai, fulano curtiu, ai, você viu o que fulano falou? Então você coloca, você já fica esperando o quê? A palavra da afirmação. Ah, você é fera, você é top, você é o melhor, você é isso. É diferente, que a Bíblia também fala isso, que o homem, ele é conhecido pelos louvores, pesado pelos louvores que ele conhece. A maturidade, a humildade de saber receber elogios também faz parte da autoestima, de um equilíbrio da nossa alma, tá? Porque tem muita gente que vai para outro extremo, não aceita nada. Isso também é uma distorção na autoestima. Então, o que a Bíblia nos orienta? Eu não posso pensar nem a mais e nem a menos de mim, tá? Então, todo esse sistema, tudo que tem nos envolvido hoje, eles fazem o quê? Então, nós precisamos, todo esse evangelho, né, coaching, de autoajuda, hoje isso entrou muito forte dentro das igrejas. A ideia que é nos vendida é o quê? Nós precisamos nos conhecer, porque o poder que nós vamos vencer as nossas dificuldades, né, os nossos monstros está dentro de nós. Nós mulheres precisamos ser empoderadas, precisamos trabalhar num serviço que a nossa autoestima seja elevada. Então eu preciso hoje cuidar de mim, cuidar da minha autoestima. Isso é muito natural a gente ouvir. Então eu, mulher casada com criança pequena, criança grande, não, eu preciso cuidar de mim. Então não tem problema se meu filho vai ficar sem janta, se meu marido vai chegar e não vai ter janta, mas eu preciso cuidar de mim. É a minha hora da academia, é a minha hora da estética, é a minha hora de sair com meus amigos. Por quê? Não, você precisa alimentar isso, porque isso vai fazer a sua autoestima ficar up, né? E na verdade, quando nós olhamos para a Bíblia, nós não vemos isso. Então, a força que nós vamos usar para enfrentar os nossos problemas não está em nós, está no Senhor, tá? Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Este evangélico, ele tem justificado esse evangelho de autoajuda, esse evangelho onde
A psicanálise entrou e não é mais o fundamento, não são mais os alicerces da Bíblia, da palavra de Deus, do Evangelho. Então, do verdadeiro Evangelho, ele vai justificar o nosso pecado através da nossa inferioridade. Ah, mas dá para entender por que uma mulher agiu assim. Ah, mas ela traiu, mas dá para entender. Ela se sentia inferior, o marido não ajudava na autoestima. Então, a inferioridade levou você ao pecado. Querido, não caia nessa. É um erro. Está levando a sua alma para o inferno. Não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus nos fala, ao contrário disso, que nós precisamos o quê? Nos arrepender. Nós temos a graça, nos arrependemos dos nossos pecados, consertamos o nosso caminho e prosseguimos. Então, esse evangelho da autoajuda, o que ele fala? Vocês têm que tomar posse da vitória. Nós precisamos o quê? De palavras de afirmação para sabermos quem nós somos. Então, eu não sei quantos já participaram de eventos assim, agora tem vários nomes. Então, mulher, você é isso, você foi criada para isso. Você sai de lá quase flutuando, né? É aí que está o problema. Porque nós somos de uma geração, desculpa o termo, nós fomos mimados. Então, o filho mimado, ele não vai saber o valor que custa para um pai, por exemplo, comprar uma calça jeans nova. O filho mimado, lá quando ele for trabalhar, as pessoas do serviço, elas não vão ter a mesma paciência, graça, amor que um pai e uma mãe têm ali dentro de casa para ensinar. Então, muitas vezes, a culpa dos nossos filhos se tornarem adultos e não conseguirem permanecer no emprego, não conseguirem se relacionar, não viverem. Nós precisamos ensinar a visão correta da vida para os nossos filhos. E quem vai fazer isso? O pai. Então hoje nós temos uma geração de cristãos, o quê? Mimados. Então hoje, se o pastor dá uma palavra um pouquinho mais dura, ele não pode sair do o Senhor vai te prosperar, o Senhor é contigo, tudo vai ficar bem, e o Senhor vai colocar você por cima. Então, não é esse o evangelho que vai fazer esses crentes, nós, né, que fazemos parte dessa geração, não vai ser esse evangelho, com esse evangelho que nós vamos criar, que nós vamos criar resistência e nós vamos o quê? Vencer o mal. Tá? Não fomos criados para sermos bons o suficiente, tá bom? No seu livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, um detalhe, essa obra ela foi escrita durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, C.S. Lewis diz assim: o cristianismo não produz conforto, mas sim um sentimento de inadequação. O cristianismo verdadeiro tem como base o arrependimento e não o culto à autoestima. Então, quantas vezes você se sentiu inadequado na sua família ou no seu trabalho por estar defendendo os princípios da palavra de Deus, por estar fazendo o que é correto, fazendo o que é certo? Quantas vezes você leu a Bíblia e aquilo te causou um incômodo, ou uma literatura? Então, quantas vezes aquilo te causou um desconforto e você teve que parar tudo e falar: meu Deus, tem misericórdia de mim que eu estou fazendo tudo errado. Então, é isso que o Evangelho vai produzir em você. Para que haja esse desconforto, para quê? Para que haja mudança. Eu costumo falar, né, quando você lê alguma coisa, ou quando você lê a Bíblia, ou você vai a um sermão, e aquilo te afaga somente,
aquilo acalenta, passa a mão nos seus pecados, você volta para casa, ou você termina de ler um livro, ainda que cristão, ou a Bíblia e fala, ai, mas esse pecadinho aqui, não, isso não tem problema, olha só. Então, queridos, cuidado com isso, porque você não está tendo equilíbrio. Isso não está gerando em você equilíbrio, tá? A verdade que vai nos libertar de tudo isso. Biblicamente falando, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E o nosso valor está nisso, tá? Então aqui eu coloquei esse esqueminha, a identidade, o eu. Para eu conseguir o equilíbrio, que é a minha autoestima, eu preciso olhar para onde? Olhar para a cruz, tá bom? E 2 Coríntios 5,14 diz assim, porque o amor de Deus nos constrange. Então não vai ser o amor da sua família, não vai ser o amor dos seus pais, não vai ser o amor de quem está com você, porque muitas vezes não, sempre o nosso amor humano, ele é falho, ele não é 100% real, ele não é íntegro. Então o nosso amor, ele é falho. Só o amor de Jesus é perfeito. E eu só vou conseguir, então, entender e ter uma ideia, um conceito equilibrado da minha vida, das minhas emoções, dos meus pensamentos, quando eu olhar para quem? Para a cruz, quando eu olhar para Jesus. Eu conheço uma pessoa que trabalha em lugar que faz cristais. Então, eu já ouvi esse exemplo e eu acho que cabe bem aqui. Quando a forma, porque cristal é algo muito delicado, quando a forma que eles estão tentando fazer sai uma coisinha imperfeita, ainda que seja assim, cai um grãozinho de areia. Aquele cristal que não fica perfeito, ele precisa ser quebrado. Ou então coloca por valor assim, bem inferior ao valor normal. Então, o que nos fala esse exemplo? Olha a importância da nossa forma. Então, a nossa forma, ela precisa ser onde? Na cruz. Que é onde eu vou ter a minha identidade, é onde eu vou ter a minha autoestima 100% equilibrada. Se eu colocar o meu parâmetro, se eu colocar a minha forma no mundo, nas ferramentas que o mundo me oferece, a minha autoestima ela não vai conseguir ser equilibrada. E eu vou viver o quê? Buscando equilíbrio, buscando alguma coisa. Vai para lá e vem para cá. Então, para nós termos esse equilíbrio, eu preciso olhar para a cruz. Quando olhamos para a cruz, para o túmulo de um certo carpinteiro que viveu e morreu sem glórias ou palavras de afirmações, ou reconhecimento, percebemos que Jesus Cristo, por me amar tanto, sofreu, se entregou e morreu por mim. A mensagem que o Evangelho promete é algo muito maior e melhor do que sucesso, fama e afirmações. O que ele nos promete? Ser dominados pela glória de Deus. Amém, queridos? O foco é Jesus, o foco é Deus. Você nasceu com um propósito. Há poucos anos, o ano passado, eu acho que houve uma jovem que se suicidou em Ribeirão. Depois encadearam outros, né? Aconteceram outras coisas. E eu ouvi uma psicóloga dando uma palestra sobre esse assunto, porque estava crescendo muito suicídio entre jovens. E uma das coisas que ela citou, e aquilo me chamou a atenção, eram jovens que não tinham entendimento do propósito da vida deles. E as pessoas, quando elas chegam ao ponto de acabar com a sua vida, a primeira coisa que aconteceu ali, eles não têm noção do propósito da vida. Quando você vai fazer faxina, o que não
serve que não tem propósito para nada, o que você faz? Você pega e joga fora, você dá para alguém. Então, nós precisamos partir desse princípio. E você não foi criado sem um propósito. Você foi criado com um propósito de Deus. Então, nós precisamos o quê? Senhor, qual é o meu propósito nisso tudo? A partir do momento que eu entenda o meu propósito, as coisas vão começar a se clarear, tá? Então, talvez o seu propósito seja ser um educador. O seu propósito vai ser um evangelista. O Senhor vai te colocar nessas circunstâncias. O seu propósito seja ministrar ao Senhor com a palavra ou ministrar no louvor. E isso, lembrando da nossa aula passada, quando eu quero ocupar um lugar que não é aquele, o propósito que Deus me criou, eu não vou conseguir ficar encaixada ali. E eu não vou conseguir o quê? Entender a minha função naquilo ali. Se eu pegar um volante de um carro e colocar na roda, mas é redondo, e trocar, colocar o pneu em cima, não vai funcionar o carro, tá bom? Então, primeira coisa, nós precisamos entender qual é o nosso propósito. Então, quando alguma coisa vier na sua cabeça que você precisa de uma palavra de afirmação para saber quem você é, você pensa que você já tem essa palavra de afirmação. A palavra de afirmação que nós precisamos é a cruz, tá? É a palavra de afirmação que nós precisamos. Quando eu olho para a cruz, tá aí no slide, a revelação da cruz. Peça para o Senhor que você tenha a revelação da cruz. Quando eu olho para a cruz, é esse slide mesmo da cruz. Quando eu olho para a cruz, o que eu vejo lá? Eu vejo o sacrifício de alguém inocente, de alguém que não tinha pecado, que por me amar tanto, morreu naquele lugar. Então hoje a minha forma, a minha visão correta, a minha autoajuda é a palavra de Deus. A minha autoajuda é a cruz. Então eu preciso olhar para a cruz. E o que a Bíblia fala sobre esse amor, em 2 Coríntios, que o amor de Jesus, ele nos constrange. E ninguém, um amor como esse, vai permanecer com essa visão distorcida da sua autoestima. Amém? Então, como desenvolver essa autoestima equilibrada? Nós já falamos, então, da revelação da cruz, tá? Isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Quando começarem pensamentos ruins na sua cabeça, quando você começar a pensar, eu não sou ninguém, eu não sirvo para isso, lembre-se da cruz. É na cruz que você vai entender e você vai perceber o real sentido e propósito da sua vida, tá bom? A segunda coisa, slide 8. Cuidar com o conteúdo com o qual enchemos a nossa mente. Então, lá em Filipenses 4, eu gosto muito dessa passagem, lá em Filipenses 4, 8 e 9, fala assim: quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes, olha só, todos os nossos sentidos funcionando. Em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Então, é interessante que aqui ele fala o quê? Que recebestes, ouvistes e vistes em mim. Isso fazer. E o que vai acontecer? O Deus da paz estará convosco. Aqui é Paulo, né, que está falando. Então, quer ter paz? Quer ter uma autoestima equilibrada? Cuida daquilo que entra na sua mente. Então, com as crianças, a gente costuma trabalhar que os olhos, os ouvidos são o quê? Portas para entrar, né, as coisas na nossa mente. Então, toma cuidado com o que você tem alimentado a sua mente.
com mídias, redes sociais, conversas. Quando a gente vai, por exemplo, você vai para a rede social, é um mundo encantado, é um mundo perfeito, e você vai se sentindo tão inferior, porque a sua família não é tão perfeita como aquela família da rede social, você não é tão legal quanto aquela pessoa da rede social, você não tem tanta criatividade quanto aquela pessoa da rede social. Então toma cuidado, se você percebe que isso está desfocando a sua ideia, a sua imagem da autoestima, a sua imagem que precisa ser a cruz, sai disso. Lá em Mateus fala que se o seu olho te faz pecar, arranca. Não precisa arrancar o olho, arranca a conta, arranca a tomada da televisão, arranca o aplicativo do celular. Então tudo que vai ofuscar, que vai atrapalhar essa ideia sua, que vai prejudicar esse equilíbrio da sua autoestima, você precisa arrancar, tá? Tirar fora. Terceiro ponto aqui, slide 9. Aplicar os ensinamentos bíblicos em todos os setores da nossa vida. Então essa é uma receita que dá muito certo. Lá em Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? Vem dos anos que você tem de faculdade, vem... É isso que está falando aqui? Não. Vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Aqui é um texto também que, em várias versões, ele traz com essa palavra variação diferente. Mas o que está querendo dizer esse versículo para nós? Que tudo que nós recebemos, tudo que é bom, lá atrás a gente não leu, que a gente precisa ver e ler e nos alimentar de tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é louvável. Tudo isso, tudo que é bom, não vem de nós. Então, se há alguma coisa boa em você, eu acredito que não vem de você. Essa capacidade não vem de você. Essa capacidade foi colocada em você por Deus. Ela vem do Pai das luzes, que é o Senhor. E em quem não há mudança ou sombra de variação. Então, Deus, ele não é um Deus instável. Hoje Deus não está muito feliz, hoje Deus está meio triste, então hoje ele não vai te abençoar tanto, tá? Amanhã não, ele está feliz, todo mundo obedeceu as leis, o povo parou de roubar, parou de ser corrupto, então hoje Deus está muito feliz. Então hoje Deus vai abençoar, hoje você vai cantar bem, você vai pregar bem, hoje, tudo beleza. Não é assim. O Senhor, ele não tem sombra de variação, ele é perfeito. Por isso é que os nossos olhos precisam estar nele. O nosso parâmetro de perfeição, o nosso parâmetro de conceito sobre nós mesmos tem que ser o Senhor, tá? E por último, qual é o nosso melhor livro de autoajuda? A Palavra de Deus. Então, quando você tiver alguma dúvida, quando você não... hoje eu não tô bem, hoje eu tô assim, eu vou ler alguma coisa. Você pode ler, mas leia primeiro a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. A Palavra de Deus, ela é conforto para o nosso coração. E agora tem tantas ferramentas que nos ajudam. Se não der tempo de ler, talvez você esteja no serviço, eu não posso pegar a palavra, mas eu estou tão angustiada hoje. Coloca o foninho lá, se você puder, ou em casa, ou no carro. Ouça a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Que isso vai trazer para você o conceito correto, o conceito equilibrado da sua autoestima. Amém? Então, que nós possamos continuar aí nessa caminhada. E uma coisa assim, uma atitude importante: ajude quem está perto de você, que talvez você esteja conseguindo olhar para a cruz,
mas o seu amigo, o seu companheiro, o seu irmão não está conseguindo olhar para a cruz. O seu companheiro, a pessoa, o seu próximo, ele está decaindo cada vez mais. E quando nós nos alimentamos de tudo isso que o mundo tem oferecido para aumentar a nossa autoestima, é ao contrário. A gente parece que começa assim, ó, um precipício, e nós vamos cada vez mais fundo. Por quê? O homem por si só, ele não tem a cura. O homem por si só, ele não tem a resposta que nós precisamos. O homem por si só, ele não é a fonte. O homem precisa buscar na fonte. E a fonte quem é? A fonte é Deus. E por que hoje tantas pessoas em depressão, até a gente entende a situação da pandemia, a situação de tudo isso. Mas em todas essas circunstâncias, se nós olharmos para o Senhor, nós vamos ser fortalecidos. Eu gosto muito dos exemplos de Paulo. Paulo, em todas aquelas circunstâncias, depois que ele teve a revelação da glória de Deus, depois que ele teve a revelação da grandeza e da soberania de Deus, ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia qual era o propósito. Então, mesmo preso, né, debaixo de lugares ruins, ele louvava a Deus, ele sabia quem ele era, a ponto de falar para os discípulos dele, né, falar para outras pessoas imitá-lo, porque ele era o imitador de Deus, de Jesus Cristo. Então, olha o nível de uma autoestima, exemplo de uma autoestima equilibrada, a de Paulo. Então, vocês podem olhar para mim, porque eu sou imitador de Cristo. Em momento algum, a gente viu Paulo, viu sim, sofrendo, mas em momento algum a gente ouve, a gente lê, né, percebe Paulo ali justificando alguma coisa por um sentimento de inferioridade, por um sentimento de, mas também eu já fiz tanta coisa errada. Então, não importa o quanto você pecou, não importa quantas palavras, né, de maldição ou de inferioridade você recebeu lá na sua infância, na sua juventude. Hoje, a cruz, ela continua sendo o nosso parâmetro de avaliação. A cruz, ela não muda, tá bom? Então, que o Senhor continue com você nessa caminhada. Conte conosco, nós somos uma família, família menonita. Não fique sozinho. Quando a sua alma começar a querer ficar batida, liga. Hoje nós temos ferramentas para isso, tá? Ajude o seu irmão a olhar para a cruz, tá bom? Que o Senhor abençoe sua família, que o Senhor abençoe a sua semana. E semana que vem estaremos aqui novamente. Deus abençoe. Senhor, nós te louvamos por mais esta aula, te agradecemos porque o Senhor é bom e pedimos que o Senhor venha, Pai, trazer sobre nós a revelação da tua cruz, para que nós possamos ter o conceito equilibrado de quem nós somos e qual é o propósito da nossa vida no Senhor, Pai. Eu peço que o Senhor venha agora visitar cada lar, cada família, cada vida e gerar, Deus, fé nesses corações e trazer a revelação de quem o Senhor é, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém.